tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Desta vez é uma honra enorme para mim poder receber o lançamento do primeiro livro de poesia do Paulo Branco Lima, que é belíssimo, tem uma capa belíssima, mas eu não vou falar sobre isso. Quem vai falar são aqui as pessoas que estão na mesa. Luís Fazendeiro, que vem apresentar o livro, e temos ali o editor também, que está aqui, da Codornel, que está aqui a representar esta vontade de apresentar mais um belíssimo livro de poesia de um belíssimo poeta, que nós descobrimos agora que é poeta. Prosa a gente já sabia, não é? Mas agora descobrimos também que é poeta, e esperemos que este seja o primeiro de vários. E estas portas estarão sempre abertas para receber os outros. Portanto, à vontade, estejam à vontade, é uma grande honra receber-vos aqui. Obrigada por terem vindo. Desejo-vos um bom fim de tarde, na companhia destes amigos e depois da surpresa que vem a seguir. Os que estão aí em casa, foi bom terem vindo, mas é sempre melhor estar aqui. Bom fim de tarde para todos. Obrigada. Começo por dizer umas palavras iniciais. Agradeço a todos os presentes. Agradeço também ao Centro Cultural Penedo da Saudade, da pessoa da Cristina Faria, por nos ter recebido neste evento. Estamos muito orgulhosos de aqui estar. E as primeiras palavras vão para o Babu, para o Hamilton Francisco, artista plástico que colabora neste livro, que é um livro poético-visual, tem uma grande componente visual. E que não pôde estar presente, já esteve presente numa primeira apresentação, foi uma apresentação conjunta num festival no Abano de Matos, organizado pelo Rui Amado, mas neste momento está em residência artística em Angola e não pode estar presente. Dirijo-lhe palavras atenciosas e de agradecimento pela sua participação neste livro e muito brevemente apresento os participantes. Além de mim, autor aqui o Luís Fazendeiro, que é cientista e autor também. Autor e cientista. Autor, não vou dizer, não vou explanar muito sobre a tua obra porque assim não o pretendes, não é? Mas tem uma publicação na Dor da Correria e é cientista na área das alterações climáticas. O Miguel Paes Pinto é o editor que me desafiou para este desafio editorial. Para esta publicação e é o editor responsável pela Codornel Edições de Aveiro. Temos também a presença da Ana Teresa Santos, que vai declamar alguns poemas incluídos na obra, e a Ana Teresa, conhecida também aqui na cidade. Neste momento colabora muito com a Escola da Noite, por Lisboa já colaborou com os Artistas Unidos e um extenso currículo que todos nós já ouvimos falar e que conhecemos. E, portanto, antes da apresentação propriamente dita, tudo bem? Antes da apresentação propriamente dita, pediria então à Ana Teresa que interpretasse um dos poemas aos quais que foram escolhidos por ela própria. Obrigado. Os Diospírios Dourados. Quando eu à chuva te prometi a fama e a glória, não foram reinados de azul que te prometi. Quando eu à chuva, de mala e bagagem às costas, contigo de pijama e chinelos à varanda, te prometi o respeito de todos, o sucesso da minha figura, prometi amar-te sem nunca te tocar, sentir-te sem nunca o dizer, beijar-te sem nunca te saborear. Quando eu à chuva, com as montanhas sagradas de gelo atrás de mim, as poças do pátio cheias nas minhas solas e os pomos das árvores queimados devido à neve ali perto, te disse que a ascensão estaria para breve e o reconhecimento público próximo, eu disse-te que todas essas juras eram somente para ti, por ti e para a tua felicidade. Mas, sobretudo, quis avisar-te que sou dotado de uma versatilidade irrepreensível, com danoso cestro em anexo, intrínseco, em comitiva e por atacado. Musa nascente, sei que sou escolhido para procurar fortuna à nossa casa da estrela. Por isso,
1000 vezes irei em busca desses diospiros dourados, quando os voltares a dar, ou a pedir com os olhos, tu na varanda e eu à chuva. E depois desta, portanto, isto é uma evocação à musa, julgo eu, é um dos poemas iniciais. O livro é muito breve, é um livro pequeno, e passo a palavra então ao Luís para fazer a apresentação da obra na sua globalidade. Ok. Obrigado então, obrigado ao Paulo Lima pelo convite, já agora, é um prazer, e obrigado também ao Miguel e ao Centro Cultural. Eu estou aqui mais na condição de amigo e de fã, pronto, vou tentar explicar um bocadinho isto também, não é? Portanto, sim, nós conhecemos aí por volta dos anos 90, pronto, e uma das coisas que eu realmente lembro do trabalho do Lima, começou se calhar pela banda, pronto, não é? E, sei lá, talvez um concerto na Cave das Químicas ou assim, e uma coisa que realmente me marcou muito logo na altura foi a questão das palavras, portanto, a maneira como as palavras eram usadas, não é? Um certo amor pela palavra, um deleite quase, se forem ouvir as gravações antigas, etc. Depois passou também pela rádio, não é? O Paulo fazia rádio também, não é? Eu era um ouvinte assíduo da RUC, ouvia uma série de programas, incluindo o Jorge, também está aqui, e vários outros, não é? E então ali, alguns finais dos anos 90, talvez, há o fenómeno da Faina de Mastros, não é? Que é um programa que o Lima, vou chamar Lima, o Lima começou, não é? E que também falava um bocadinho sobre a experiência na Marinha, mas novamente também a questão da palavra, as referências literárias, etc. E depois só talvez alguns anos mais tarde, não muito, é que nós realmente começámos a falar e nos conhecemos, pronto, e a primeira coisa que se calhar clicou logo foi a paixão que o Lima tinha pela leitura, pronto, que nós aí partilhávamos também, não é? Eu acho que nunca tinha conhecido ninguém da nossa geração que tivesse lido tanto, que tivesse aquela paixão realmente e o conhecimento. E depois ao longo dos anos também, pronto, fomos mantendo o contacto e também tive um bocadinho o privilégio de o ver crescer como escritor. Portanto, acho que, portanto, primeiro através dos trabalhos da prosa, não é, que estão aqui também, agora da poesia, mas portanto, eu acho que há aqui uma ligação sempre também com esta coisa do trabalho da palavra. Depois, em relação ao livro em si, pronto, eu não sou crítico literário, vou só dizer as coisas que me chamaram a atenção e que eu mais gostei, não é? Acho que é um trabalho incrível, realmente, acho que o editor está de parabéns, tanto a conjunção entre a imagem e a palavra, não é? As ilustrações do Babu acho que são fantásticas também, acho que funciona mesmo muito bem. Depois, em relação à poesia em si, pronto, assim só algumas notas muito, muito breves, portanto, eu acho que é algo bastante irreverente, é original, não é? Acho que há aqui uma frescura, portanto, não se enquadra numa escola artística ou num movimento, não é? Há certos passos, por vezes, que fazem quase lembrar um bocadinho a poesia beat, por exemplo, do Ferlinghetti. Há a questão da musicalidade, portanto, há um trabalho de ver realmente o som das palavras, etc. E também as próprias referências à música popular, também, que acontecem, inclusive, mesmo no último poema. Há uma certa objetividade também. Às vezes há a vontade de contar coisas. Por exemplo, há aqui um poema que me impressionou imenso, sobretudo à segunda, à terceira, à quarta leitura, que é o Luctus, onde é quase a descrição de uma série de tarefas e de uma forma assim muito objetiva. E nós vemos realmente que há uma história por trás, não é? E há uma enorme carga emotiva, mas que é transmitida assim de forma quase como quem não quer a coisa. Pronto. Há aqui um bocadinho a influência do Cavafis, pronto, que o próprio Lima também fala, não é? Que é um dos meus poetas favoritos. E logo no primeiro poema, quando nós abrimos o livro, acho que salta um bocadinho essa ligação. Mas o Cavafis também é uma figura interessante, porque também já vinha, de certa forma, no final de uma tradição altamente literária. Portanto, ele era um grande fã dos escritores da época bizantina, não é? E, portanto, ele também já tinha uma relação com a literatura, pronto, onde as coisas já foram realmente muito, muito trabalhadas, não é? Em cada palavra tem um peso muito especial e muito subtil. Há a questão também do William Burroughs, pronto, acho que também é uma influência que se nota também, sobretudo aqui em alguns dos poemas, não é? E é uma linguagem muitas vezes visceral, que também é uma coisa que acontece em alguns dos trabalhos do Lima, de prosa, não é?
portanto, descrição de estar no momento mesmo. E depois, por exemplo, há um poema que me recordou quase também, um bocadinho a faina de mastros e as coisas mais do passado, não é? Que é a crónica de um grumete, né? A certa altura, pronto, ele diz: através da orla do discípulo, o meu espírito flana na moraria, farejando especiarias, tal como no grande naufrágio que senti há 500 anos atrás. E para quem tiver lido os livros anteriores, né, nomeadamente, sobretudo talvez a peregrinação crioula, portanto, acho que há uma relação também com o fenómeno de Espinto e há toda uma continuidade que atravessa este trabalho. E que eu acho que vale a pena realmente descobrir. Este poema Luctus também lembrou quase uma espécie de patinho feio também, quase um bocadinho, que era o que o James Joyce também dizia do penúltimo capítulo do Ulisses, não é? Porque é um capítulo assim um bocadinho frio e que às vezes parece não ter muita emoção, que é a questão das perguntas e respostas, portanto é quase um catequismo. E este poema lembrou-me também um pouco isso, não é? Parece uma coisa muito objetiva, mas onde realmente há uma carga emotiva enorme. E depois, finalmente, o eu poético. Pronto, acho que não há aqui uma tentativa, sei lá, de impor uma espécie de um projeto poético, como às vezes se vê em alguns novos autores que querem quase impor uma linguagem ou impor uma certa linha. Na minha leitura pessoal, pronto, o que eu acho que nós vemos é um eu que vai experienciando coisas, não é? E que vai relembrando certas coisas e as recordações passam um bocadinho por esse filtro, não é? Que processa as sensações e que tenta depois mostrar ao leitor do poema o que viu e o que experienciou. Isso também já aparece um bocadinho logo na primeira epígrafe do Jean-Paul Sartre. E pronto, acho que é um trabalho magnífico. Aconselho vivamente toda a gente a ler. E acho que vou ficar por aqui. Se calhar vamos conversar mais. Sim, claro, vamos conversar. É interessante teres falado no Cavafis, penso que estás a referir ao primeiro poema, não é? O A Cartar Lenha. E pronto, é bastante interessante todas estas análises, porque na altura que escrevi o livro, e faço uma comparação, uma analogia com a cultura clássica, muito simples e muito breve, não pensei precisamente no Cavafis, nem é um autor que eu frequente bastante. Conheço perfeitamente e admito que se pode realmente ver aqui um processo de alguma semelhança com aquilo que esse autor grego estabelece, mas na altura não foi o meu fito. E acho que é importante esta partilha da publicação e da poesia, porque muitas vezes, através destes pequenos acidentes de publicação, e já vou explicar porquê, nós próprios podemos descobrir coisas sobre a nossa criação e sobre as nossas ideias que não estão assim tão desenvolvidas. Isto porque, agora vou a seguir já passar a palavra ao Miguel, porque este é o primeiro livro que me surgiu na minha curta obra, que não veio da minha vontade inicial de publicar. As duas primeiras que estão ali, as duas primeiras prosas que eu publiquei, portanto lutei muito por elas, pugnei muito por elas, trabalhei muito afincadamente a nível criativo, foram livros que me deram muitos anos a escrever e a depurar, mas este livro surgiu, foi a primeira vez que foi que aconteceu um projeto literário que surgiu externo à minha vontade. O Miguel, que é um amigo de longa data, fundou uma editora recentemente, e ligou-me para questionar se eu teria um próximo livro para publicar. E eu disse-lhe que neste momento não tinha nada de novo, tinha algumas estruturas de prosa, que é a área da literatura que mais me interessa, que estavam levantadas, mas que ainda não estavam, ainda estavam muito longe do nível de publicação. E então foi aí que o Miguel me perguntou: então, e poesia? Não tens poesia? E eu disse-lhe: eu tenho algum de poesia, realmente tenho alguma, mas para mim é mais uma oficina, portanto escrever poeticamente para mim é quase uma agenda de um apontamento de ideias dispersas que depois transformo em prosa mais tarde. Mas era a única possibilidade de publicação. Houve a insistência do Miguel e realmente acabei por ir à gaveta. Acabámos por engendrar, porque também o livro não é muito extenso. Penso que a nível de poesia não poderia publicar uma obra muito extensa,
porque não faria sentido dentro daquilo que eu acho que é interessante partilhar publicamente, e foi daí que surgiu a ideia do livro visual para ficar um objeto mais consentâneo. E tem sido uma surpresa para mim, porque realmente o livro funcionou e tem funcionado, e tenho descoberto facetas minhas que estavam na gaveta, literárias, e que agora são novos caminhos que poderei eventualmente desenvolver, graças, neste caso, ao trabalho do editor, um verdadeiro editor, a puxar pelo autor. Miguel, como é que foi esta aventura? Como é que tiveste esta ideia? Boa noite a todos, eu chamo Miguel e sou amigo do Pedro e do Paulo, e também do Luís. Conhecemos-nos há uns bons 25 anos, pelo menos. Ainda éramos crianças imberbes quando nos conhecemos, agora somos crianças menos imberbes, mas ainda temos esta vontade de sonhar e de pensar que podemos fazer ter novos desafios, e a criação da editora surgiu mesmo isto. É um trabalho muito difícil ser editor independente em Portugal, ou no mundo em que vivemos, é um pouco difícil. Mas, como diz uma outra senhora, que eu acabei de publicar um livro recentemente, nós devemos tentar salvar o mundo através da poesia. Vamos ver se conseguimos. E estamos a precisar de outras coisas que nos deem esperança. Então, como às vezes temos de completar ciclos, eu nasci em Coimbra, o Paulo também. Eu passei por muitas aventuras e vim estudar a Coimbra, acabei por me conseguir formar em Coimbra. Tenho aqui o meu professor de italiano, muito obrigado por ter vindo. E é muito... porque é como estar em casa, apesar de eu ser de Aveiro. Então, a história do Lima é uma história fácil. É um grande amigo, conhecemos há muito tempo, gosto muito de ser amigo dele, de o poder ter acompanhado e de ele fazer parte do meu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, e ter experienciado com ele muitos livros. Empresta-me um livro, leias isto, vamos ler aquilo, o que é que vamos ler a seguir, e ele mostrar-nos textos, enquanto, ainda me lembro quando ele vivia em Alfama e nós íamos lá para um cubículozinho que ele tinha, estávamos no computador a escrever textos. Ou seja, o Lima é um escritor inato, é uma pessoa que respira literatura e respira as palavras e emociona-se e vive e relaciona-se através da palavra. Então, para mim, enquanto editor bebé, teria de ser o Lima o meu primeiro livro. E então foi com muito prazer e muito carinho que ele aceitou este desafio e conseguimos criar um livro. Tem uma particularidade, que é, somos 3 angolanos, digamos. O meu pai era angolano, o Liminha também é de origem angolana e o nosso ilustrador também é uma pessoa angolana. Então é mesmo um produto da lusofonia, que é Angola e Portugal estão misturados nestas palavras e nestas imagens que agora damos ao público. E obrigado por terem vindo, e espero que se divirtam a ler o livro, porque ele é muito simples, muito inesperado, e isso é o que é mais bonito na poesia de Lima, é que ela é inesperada. Nós não estamos a contar com o que vamos ler a seguir, e de repente ele começa a criar imagens e pensamentos e a desenvolver os seus versos de forma que nos cativa. É só isso. Só um pequeno comentário antes de seguir. Pediria à Ana para ler mais um poema, mas penso que este caráter inesperado da sequência de poemas vem exatamente do nascimento do caráter acidental, de alguma forma, do nascimento do livro. Portanto, ele é muito heteróclito entre si, porque são textos que não foram pensados para ter uma sequência. São textos temporalmente muito distantes, alguns dos anos 90, outros de alturas completamente diferentes da minha vida, em que estão juntos numa sequência que eu achei que faria algum sentido, mas não poeticamente. Portanto, a linha
parte-se em cada poema a linha sequencial. Há qualquer coisa que os liga, mas o estilo é sempre completamente diferente e a abordagem é sempre completamente diferente. E realmente penso que é uma grande lição para mim, já que as minhas obras foram tão pensadas e tão arquitetadas, que me surgisse a oportunidade de criar uma obra em que o collage dessa própria obra, a colagem, fizeram nascer um objeto completamente diferente e invulgar que eu acho que é. E isso é realmente uma lição, porque realmente a criatividade muitas vezes vem do momento e da oportunidade e não tanto do pensamento sistemático. E isso para mim foi uma grande lição. Ana, tens mais um poema preparado? Seguiríamos antes de uma pequena conversa. Huckleberry Finn. Vamos, puto, vamos ao Valverde. Chamamos ali o Joizito e descemos até à Arena Branca. Vamos embora. Vamos lá encontrar luz no chão. Vamos dar uma voltinha como se fosses cão. Vamos fazer mais um espetáculo para acabar na estragação. Sob a lua esbranquiçada e o eterno clichê de feiticeiro errante, vamos ser românticos na solitude da noite. Vamos entorpecer-nos. Vamos enrolar-nos. Vamos correr pela relva fora, morder o pescoço um do outro como vampiros na brincadeira. No desfecho, embrulhamos um compasso de espera e claro que voltamos lá por cima. Montamos jangadas para descer o rio Alva. Espicaçamos o bonga, sem contar com a ressalva. Tu, carne mórbida. Eu, poeira dos tempos. Fantasmas do futuro. Limpinhos, juro. E na hora do salto, quando estivermos na ponte, vamos ser condenados ao purgatório moderno. Mas nada disso interessa. Nós sempre fomos para o inferno. Ok, então estabelecemos agora aqui uma conversa, não é? Podemos começar de alguma forma pelo fio deste poema. Huckleberry Finn, há aqui há referência óbvia a Mark Twain, mas penso que é um poema que o título de alguma forma é enganador, porque acaba por ser uma private joke em relação à situação em que o poema foi criado. Mas de alguma forma, por exemplo, Luís, tu quando abordaste este poema, viste aqui alguma coisa de Mark Twain ou foste noutro sentido? Não, eu claramente vi um bocadinho, sim. E nomeadamente, se calhar, as imagens mais fortes desse livro, que é mesmo o Huck e o Jim na jangada, portanto, a descerem o rio à noite. Eles só podiam viajar à noite, porque estavam a fugir basicamente. O Jim era um escravo em fuga, portanto isto ainda se passa no tempo da escravatura, não é? Então só podiam viajar à noite, e era à noite que eles moviam a jangada rio abaixo. E há, por exemplo, há diálogos deles a olharem para as estrelas e acho que para mim é das minhas cenas favoritas de toda a literatura e todos os livros que já li. Portanto, isso vem-me logo aí essa salta logo assim, não é? Depois é a complicidade entre duas pessoas, é a amizade, é tudo isso. Não é? Sim, aí portanto, depois eu quis realçar a famosa frase do Huckleberry Finn, vamos então para o inferno, que é a questão da escravatura. Portanto, o Huck estava a ajudar o escravo Jim a fugir. E depois tem uma advertência da tia dele, penso que é da tia, de atenção que se estás a fazer isso vai dar direito ao inferno. E ele pensa bastante, portanto é um pecado e vais para o inferno, de certeza. Mas vais ajudar um amigo. Vais ajudar um amigo e ele pensa bastante para si, é uma frase que agora está muito em voga nos estudos coloniais, e ele pensa, bem, então que se lixa, então eu vou mesmo para o inferno, vou continuar a ajudar o Jim e vou acabar por ir para o inferno. E são estas, foi a partir desta implicação desta frase, we'll go to hell, I'll go to hell then, que aproveitei para fazer analogia com as minhas experiências pessoais.
Há bocado estavas a falar da questão o Luctus, não é? Esse poema, antes de ter a versão final, tinha uma versão um pouco mais prosaica, Dia do Luto, em português, não tinha a epígrafe em latim, um bocadinho como a lá Miguel Torga, não é? Mas realmente o grande subtexto pelo menos literário, desse poema é Wasteland do T.S. Eliot, corre Tamisa até ao fundo da minha alma. Neste caso, na versão coimbricense, corre Mondego até ao fim da minha alma. Isto porque é um dia de luto, portanto, o sujeito poético está a experienciar uma dor que a consegue sublimar através de tarefas que lhe recordam o ente que já malogrado, não é? E um dos reflexos, a cidade de Coimbra é descrita de alguma forma por alguns dos seus símbolos, e um dos quais o Rio Mondego, e foi a partir daí que cheguei ao verso de corre Mondego até ao teu esgotamento, até ao fim do teu esgotamento. Sim, é um poema realmente, gostei bastante que o tivesses aflorado. É um dos poemas que mais maturação teve e que mais me tocou ao ter sido publicado. Em relação, falaste também no William Burroughs, viste mais o William Burroughs, imagino, nos dias dentro da zona? O terceiro e o quarto, pois sim. Sim, o terceiro, a questão da Fritolândia, não é? Ok, o Dias Dentro da Zona é obviamente um trocadilho, posso assim dizer, com a interzona do William Burroughs, e pronto, são coisas que vão surgindo. Neste caso surgiu bastante porque tinha uma situação profissional em que estava muito agarrado ao computador, não é? E nisto há sempre uma questão da máquina alienar o homem e do homem alienar a máquina, e quem é que fica alienado por quem. E aí socorri-me de um dos escritores onde a alienação moderna está mais explícita, que é o William Burroughs. De resto, referiste o Joyce, não é? Pois, mas por causa do Patinho Feio, sim. O Patinho Feio, ok. Que chamava isso? O Patinho Feio em relação a... Ao Luctus, é mesmo ao Luctus. Aquela questão objetiva, e se calhar porque eu também a primeira vez que li não foi das que mais me agarrou. E também a releitura também tem estas coisas, não foi assim daquele que saltou da página, e depois voltando a ler, é um dos meus favoritos neste momento. Okay. E isso acontece também com esse tal capítulo do James Joyce, em que realmente quando a gente lê aquilo parece super seco e árido, é um catequismo, é tipo pergunta e resposta, e eles estão a descrever basicamente o encontro entre o Leopold Bloom e o Stefan Dedalus no final da noite. Eles estão os dois cansados, não é? E aquele catequismo parece uma coisa muito objetiva, mas depois tem toda a emoção lá escondida, não lembra um bocadinho por aí. Isso é que tu também gostas imenso. Sim, claro. Muito bem. Passava para ti, Miguel. Nós comentámos, até foi na última apresentação, a questão do acidentalismo que está muito presente, que é apresentado como se fosse uma corrente estética na última apresentação. Na altura desafiaste-me para interpretar esse poema. Porquê? Foi... Simplesmente porque gosto. Eu em relação à literatura não tenho assim muitas... Eu não faço grandes castelos no ar. Eu leio e gosto, leio e não gosto. Há coisas que são cânones que as pessoas adoram, e também depende um pouco do momento, não é? A pessoa um dia está num estado de espírito de ler algo e gosta, outro dia está num estado de espírito diferente e lê a mesma coisa e já não gosta. E isso acontece-me com muitos livros. Naquele dia provavelmente eu tinha lido o poema e tinha adorado, e por isso é que falámos sobre esta história do acidentalismo, que eu acho piada, porque gosto de tudo que acaba em ismo. Para mim é interessante.
colocamos ismos em tudo, então por que não acidentalismo também? É uma boa, mais do que tudo é uma boa graça. Ok. Não ficava a história para trás. Sim, o acidentalismo, portanto, foi o... E daí vem, e deixei esse poema para o fim, a força cromática do acidentalismo, que tem a ver com a força cromática que é explanada no livro. O livro acaba por ser, acho que esse último poema, a força cromática do acidentalismo, acho que de uma certa forma, como o livro todo, é um livro que é um poema cujos versos e as estrofes são bastante prosaicas, mas são versos prosaicos que têm a simplicidade aparente dos poemas, dos versos, é uma forma do sujeito poético disfarçar a sua erudição de alguma maneira, não é? De onde é que vem? E o acidentalismo como comentário à própria gênese do livro, que é uma gênese acidental. O acidentalismo veio como corrente estética, pelo menos para nós aqui na zona de Coimbra, a partir do Vítor Torpedo, que é um músico que todos nós conhecemos, que tem uma faceta também de artista plástico. Mais ou menos há uns 15, 10 anos em Londres, tinha uma dupla de criação plástica com um pintor suíço chamado J. Reichsteiner, em que a dupla chamava-se Sardini e Toblerone, e foram os primeiros, porque o J. Reichsteiner é de origem suíça, e foram os primeiros, não sei se foram os primeiros, mas eles próprios declaravam-se como artistas, como criadores acidentalistas. E aí nós achámos imensa piada quando houve um verão, na altura o Vítor vivia em Londres, encontrámos mais no verão, e quando o Vítor veio um verão a Coimbra, aí começou a dizer: eu sou um pintor acidentalista, E aí começou também o Bruno Pedro Simões, que está entre nós, mas já não está entre nós, mas continua sempre entre nós, e ele apanhava sempre estas pequenas coisas, e começou logo a perguntar ao Vítor: mas eu posso ser um acidentalista também? O acidentalismo, isto é uma alta corrente estética, nós temos que fundar isso, temos que fazer o manifesto acidentalista, não é? E foi a partir daí, eu próprio, foi mais o Bruno que teve o grande interesse de cunhar essa corrente estética como uma corrente criativa. E eu depois acabei por produzir uma exposição da dupla Sardini e Toblerone em Portugal. Como acabei por ser também o curador da exposição, e tinha que haver uma folha de sala com um texto sobre as obras, não é? Chamava-se, eram 38 pinturas sobre a história do rock português, e a exposição chamava-se Espelho Meu, a história do rock português em 38 pinturas. Cada quadro era pintado a meias, entre os dois, e era sobre bandas da história da música portuguesa. E da música moderna portuguesa, especialmente do rock. E eu decidi que na altura, lá está, mais uns dispersos poéticos, que a folha de sala haveria de ser um poema dedicado ao acidentalismo. E, portanto, este poema que termina o livro é um poema que vai buscar essa folha de sala, o texto do curador, e decidi realmente, passados estes anos todos, com uns certos retoques, voltá-lo a publicá-lo e a cristalizá-lo para sempre. E não sei se o acidentalismo, não sei se é o poema, pelo menos é o texto fundador da corrente, da versão conimbricense daquilo que pode ser o acidentalismo. E penso que aflorei aqui os temas que mais prementes, pelo menos que eu tinha ideia. No público, se houver alguma pergunta, algum comentário. Sim, diz. Como é que foi exatamente o processo de falar com o Babu, de escolher os trabalhos? Foi muito natural, porque já tenho-me relacionado com o Babu, principalmente começou nas aulas do Dr. Pires Laranjeira, durante o mestrado, em que o Dr. Pires Laranjeira fazia uma tertúlias, sempre ao sábado à tarde, em que era fantástico, porque tudo o que nós aprendíamos durante a semana nas aulas era de alguma forma aprofundado numa mesa de café, em conversa livre.
Os temas de pós-coloniais eram bastante vivos e bastante dissecados nessas conversas, tudo o que nós aprendíamos nas aulas, e o Babu participava também como criativo e como amigo do Dr. Pires, que além de professor também é um reconhecido poeta. A partir daí foi quando eu tive acesso a uma partilha com o Babu sobre o seu processo criativo, que também é um processo disruptivo. Ele, por exemplo, nesta sequência, há 2 quadros da sequência das ilustrações que estão neste livro que são feitas a partir de caracteres de um alfabeto perdido de uma civilização africana, centro-africana, e em que o processo dele, eu já estive no estúdio com ele a vê-lo criar, é completamente, de uma certa forma, também começa sempre com um gesto de pintura em que é acidental. Ele, primeiro no quadro faz 2 ou 3 entre nós, digo eu que não percebo muito de artes plásticas, rabiscos, não é assim que se deverá dizer, mas a partir dali é criada uma forma enigmática e completamente única. E foi isso que me atraiu, e achei que houve algum paralelismo nos nossos processos, e achei que fazia todo o sentido de lhe fazer essa proposta, e foi aceito. E é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário. A Ana tem mais um poema preparado. Vamos a. Longas distâncias. Por muito que me doa, tenho que admitir que termina agora uma das maiores arlequinadas deste ciclo itinerante. Antes da ronda dos 40, pela bacia do Voga e afluentes, conheci uma pérola do mais ultra-super paranormal que se possa prognosticar. Vejam bem, é através da angústia que o espírito se regenera. Assim foi. Banhei-me naquelas margens e o velho poeta barbudo, sempre a reclamar o bacharel, emergindo misticamente como a noiva afogada, batizou-me na res pública. Confesso, por pouco não me estive prestes a afogar na correnteza do Soto Rio, mas por fim ganhei fôlego, resistência, caixa. E não foram as mãos de brancos véus que me levantaram debaixo da água, não. Fui eu que me tornei num nadador de fundo, num incomparável especialista em longas distâncias. A força cromática do acidentalismo. Já dizia Plutarco, 300 fotocópias, tomem lá fresquinhas. E assim, apresento-vos o acidentalismo. Esta chuva dissolvente. I wonder where they went. É nisso que acredito, no acidente. Já dizia o Mano Grau, vamos todos para Bilbao. Please, don't fuck it up now. Absorto, sentirei o orvalho na face. As viagens que impelem no longo caminho verdejante as fábricas, o armazém das tintas de Irupe, o centro de investigação nuclear e os belíssimos supermercados Leclerc fazem-me ficar extasiado de tontura, quase desmaiar, com a poesia das paisagens. There's a lag in here, a lag! Logo, uma comunhão interpretativa do delírio é o que se segue. Relax, man, have a fag. Eis a sublimação nos quadros que mais gosto. Conjunto Mistério, Philip Mendrix, Tédio Boys, Variações, e o burlesco dos Crise Total, e as sombras do Vítor Gomes, e a foto de família dos Mata-Ratos, e os cães vadios desejando conquistar os fundos, e o prisma do lobo mau ou dos Manowar no cameraman metálico, e a técnica pictórica deliberadamente descuidada dos Rádio Macau no aquário. Afinal, as sardinhas também sangram. Os teus lenços ensanguentados e as vísceras amarelas, e mesmo o caril desta segunda série de ovos, vai tudo parar às telas. Termino com uma pergunta para as estrelas. Se a força cromática é o que mais vale,
Não será este acidentalismo também cosa mentale?